Olá, como vai? É com alegria que estamos aqui em mais um momento de inspiração. Neste momento de inspiração de hoje, gostaríamos de falar um pouco sobre um tema bem interessante, bem pertinente, que é crucificação. A crucificação ela é um tema tão abrangente, tão interessante, que nos leva a meditar, né? Porque um homem um dia se deu numa cruz em favor de toda uma humanidade. E este homem é Cristo Jesus, que se deu ali na cruz, morreu por nós. E esta obra da crucificação ela é uma obra muito interessante, muito abrangente, muito profunda. E por mais que nós preguemos, falemos, meditemos, estudemos, venhamos a ouvir outros falarem sobre isso, talvez nunca compreenderemos na sua profundidade o que realmente é esta obra da crucificação. Mas eu queria salientar alguns pontos que me chamam a atenção. Um pouco dessa informação está ali no que o apóstolo Paulo escreveu, 1 aos Coríntios, capítulo 1, do 22 e 23, quando ele diz que os judeus estão pedindo sinal. O judeu pede um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado. Esta informação do apóstolo Paulo, ele dizendo que prega o Cristo crucificado, é uma informação muito interessante, porque você vai perceber que todo o ministério do apóstolo Paulo não tem outro tema que ele aborde, a não ser crucificação. Qualquer momento que o apóstolo Paulo esteja tendo a oportunidade de pregar, ele vai pregar sobre crucificação. E por que será que ele tem esse enfoque tão forte na crucificação? Eu acredito que talvez um dos motivos seja pelo qual sejam os dois aspectos que a crucificação aborda. Os dois aspectos são eles: substituição e inclusão. Substituição porque nós fomos substituídos, ele tomou o nosso lugar, então ele foi o nosso substituto. Nós não poderíamos morrer naquela cruz, então ele vem e toma o nosso lugar, ele se dá por nós na cruz, ele paga o preço do pecado que nenhum de nós poderíamos pagar. Então ele nos substituiu. Na hora que ele vai nos substituir na sua morte, ele nos inclui nela. Ele nos inclui na sua morte, porque o apóstolo Paulo diz que um morreu por todos, ele morreu por todos. Assim como em Adão um só pecou, né? No caso só de Adão ele pecando, toda a raça humana passou a estar debaixo do pecado. Cristo, sendo um, ele morrendo, morreria por todos e todos morreriam com ele. Então ele nos incluiu, ele nos substituiu, mas ele também nos incluiu na sua morte. E existe uma frase, né, que as pessoas estão sempre salientando, que seria assim: eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. Eu já escutei isso muitas vezes, né? Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. E quando que, na verdade, essa frase está um pouco incorreta, porque o certo seria nós falarmos: eu sou salvo porque ele ressuscitou. É a ressurreição de Cristo que trouxe a nós, a todos nós, uma nova vida e a oportunidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. É porque ele ressuscitou que a gente pode hoje trilhar o caminho onde tem verdade e vida, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a ressurreição dele traz todo esse aspecto diferenciado. E o apóstolo Paulo ainda coloca nesse mesmo texto que eu citei, os três povos bem distintos neste mundo, né? Que é os judeus, que ele chama ali de que os judeus pedem sinal, e os judeus são classificados ali como os religiosos, que até hoje ainda existe. Ele classifica ali um segundo povo, que são os gregos, que os gregos buscam sabedoria. São os eruditos que querem conhecer tudo existente à nossa volta por meio da sabedoria. E existe os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são aqueles que estão atrás do Cristo crucificado, onde o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E quando ele fala de evangelho, boas novas para o apóstolo Paulo é crucificação. A boa notícia que o apóstolo Paulo tinha para dar quando se fala de evangelho é crucificação. E ele nunca pregava um ponto só. Jesus morreu, ele pregava os dois pontos. Jesus morreu, fomos incluídos na sua morte, e ele ressuscitou para viver uma nova vida,
lá na glória novamente com o seu Pai e poder nos incluir nela. Então a ressurreição de Cristo faz toda a diferença neste momento. A gente fica por aqui. Outro dia eu volto com vocês e com mais um momento de inspiração. Até lá!